Sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Paula Thaís Carpe de Oliveira. Eu sou aluna do 8º semestre de Pedagogia. Este é o estágio obrigatório, que ele será apresentado como projeto de extensão, né, devido à pandemia do Covid-19. Tá? Será apresentado o assunto de segmento de gestão escolar, e eu vou falar um pouco sobre os desafios da gestão escolar durante a pandemia. Falar um pouco do que seria a gestão escolar, né? A gestão escolar é uma forma de administrar a escola, como um todo, que ela está ligada em conjunto, né? Um conjunto de estratégias do gestor para traçar durante um ano todo e guiar a escola. Mas como é que é melhor definir essas estratégias, né? Primeiro, é preciso que essas estratégias estejam voltadas e articuladas sobre os 4 setores fundamentais para a gestão, que é o pedagógico, o administrativo, o financeiro e a gestão de pessoas. Com isto em vista, cada escola deve planejar, executar sua proposta pedagógica, administrar os recursos e materiais da instituição de ensino, zelar pelo conhecimento e promover a integração entre a instituição e toda a comunidade escolar. Esta pesquisa ela tem como objetivo verificar o impacto causado pelo coronavírus na educação brasileira e na gestão das escolas. Isso, nós iremos analisar assim, os impactos que a pandemia causou na saúde mental e psicológica dos profissionais em tempos de pandemia e iremos observar sobre o que é necessário ser feito para minimizar esses impactos psicológicos negativos da Covid. A intenção é compreender com que esse cenário está tendo um lugar principalmente assim tangente na questão da gestão escolar, né? Em 2020, devido à situação da pandemia, as escolas elas precisaram se adaptar, né, com a realidade do isolamento social, teve que ter uma resignificação do que é o fazer docente, né? O momento em que as professoras e os professores deram um novo sentido, ter que fazer, lidar com práticas pedagógicas, né, plataformas online, para ter aulas que não fossem totalmente, para que as aulas não fossem totalmente interrompidas, né, tiveram que se adaptar desse modo. Então a escola precisou se reinventar a esses níveis da questão de gestão, para poder elaborar uma gestão que se adapte ao momento. Vamos fazer uma reflexão e uma análise da atual realidade da gestão escolar e da gestão da sala de aula, propondo alternativas a serem consideradas nesse novo contexto socioeducacional. Para isso, contextualizamos a importância da gestão democrática e participativa. Abordamos os novos desafios da gestão escolar, bem como os novos desafios da gestão em sala de aula, considerando consequências educacionais da pandemia e pós-pandemia. Pretende-se com esse trabalho levar o conhecimento à comunidade, a fim de que os docentes mantenham-se sempre saudáveis, ativos, vibrantes e a fim de buscar sempre uma qualidade de ensino. Quando você pensa na função do diretor escolar hoje, com todos os desafios da educação, quais são as palavras que vêm à sua mente? Administração, comunicação, liderança? A gestão de recursos financeiros e de pessoas, a relação com a comunidade e o apoio à aprendizagem dos alunos são algumas tarefas que devem surgir. Mas quais habilidades são necessárias para que um bom gestor escolar consiga realizar o seu trabalho no dia a dia? A Base Nacional Curricular do Diretor da Escola, ainda discutida pelo Conselho Nacional de Educação, tem como objetivo tornar-se um referencial nacional e traz as competências e habilidades necessárias
para ajudar o gestor nos desafios cotidianos. É claro que alcançar os objetivos educacionais requer a participação e o empenho de todos os atores envolvidos, que devem atuar de uma forma consciente para chegar lá. Mas há estudos que apontam a importância do diretor para uma aprendizagem, reforçando a necessidade de não deixar o olhar somente para o pedagogo ou para coordenadores. Ter uma referência significa, portanto, ter clareza para buscar com professores, coordenadores, secretarias e comunidades um resultado melhor. Com a mudança devido à pandemia do Covid-19, o expediente do diretor, que já era cheio de surpresas na rotina, ficou ainda mais difícil de prever para um horário de saída. Não existe mais horário de trabalho, já que as mudanças de cenário são constantes. Quando você está na escola, consegue visualizar as dificuldades e controlar melhor o tempo, mas agora é preciso administrar tudo sem estar por perto. É preciso entrar em contato via telefone, via remotamente, fazendo chamada de vídeo, atender às dúvidas e dificuldades e ainda assim ver relatórios, preencher planilhas e tudo isso leva um bom tempo. No Brasil, a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 93/94/96 valoriza uma proposta de gestão democrática e participativa, incentivando uma formação profissional diferenciada para uma atuação também diferenciada. Para a LUC, a conquista de uma gestão democrática e participativa perpassa pela liderança do gestor no processo de trabalho com a sua equipe, bem como nas tomadas de decisões. Essas ações contribuem para que todos os integrantes da escola se sintam partícipes de processo educacional, uma vez que o projeto pedagógico da escola também é um projeto de todos os integrantes dela. Ao articular a gestão democrática e participativa com o processo, a preposição de estratégias eficazes para uma resolução de problemas. Paiva amplia as ideias anteriores, enfocando na importância do estabelecimento de metas pedagógicas a serem conquistadas pelo gestor da sua equipe. Ações como essas tendem a se reverter em melhorias educacionais, além de fortalecerem e consolidarem a relação interpessoal. Outra questão fundamental no processo de gestão democrática e participativa reside na conquista de autonomia para gerir recursos financeiros, pedagógicos e humanos. Conforme destaca Ferreira, as instituições educacionais deveriam se constituir em unidades autônomas para que, conjuntamente com as suas equipes de trabalho, tornasse decisões considerando suas prioridades e realidade, visando beneficiar o processo de ensino e aprendizagem. Diante disto, fica evidente a importância do gestor escolar no desempenho de suas funções. Entretanto, quando o cenário já se configurava como aparentemente instável, diante de conquistas concretas no processo de gestão escolar, esse contexto ele acaba se alterando radicalmente com as novas demandas causadas pela chegada da pandemia. Nesse novo contexto socioeducacional, passa-se a conviver, por um lado, com preocupações ligadas a questões prioritárias de saúde física e emocional, e, por outro lado, com a desestabilização das questões educacionais, provocado pela repentina suspensão das aulas presenciais e preposições das aulas do ambiente virtual. O que é a gestão escolar, né? Ali temos a alternativa ali, ó, a todas as questões, né, que falam sobre a gestão, a pedagógica, a administrativa, a gestão financeira, a gestão de RH, a comunicação e a eficiência dos processos.
A gestão escolar, ela busca promover a organização, a mobilização e a articulação das condições essenciais para garantir o avanço do processo socioeducacional na instituição de ensino. Os pilares, como eu falei anteriormente, é a gestão pedagógica, a administrativa, financeira, a de recursos humanos, a gestão da comunicação e a gestão de tempo e eficiência de processos. O resultado todas essas gestões, né, ela deve ter uma excelência no ensino, a redução na inadimplência, prevenção da evasão, combate à indisciplina, equipes motivadas, pais e alunos engajados. A gestão escolar, no caso, ela é constituída pelos 6 pilares, né? Nós vamos falar agora um pouquinho de cada pilar. O pilar da gestão pedagógica. O planejamento dos propósitos, conteúdos e métodos relacionados diretamente à educação. É por meio da gestão pedagógica que se define quais são os parâmetros do ensino-aprendizado que a escola irá adotar. Para tanto, é preciso analisar também as etapas que se precedem e se sucedem ao momento da aprendizado em si. Enquanto os propósitos direcionam o norte da educação, as metodologias irão adentrar ao campo da viabilização, através de materiais e treinamento dos professores que permitirão atingir a esses objetivos. A absorção e o engajamento dos alunos durante a aula serão reflexos dessas etapas anteriores, mas deverão ser acompanhados de perto pelos professores que precisam estar bem alinhados e motivados ao propósito definido. Através de uma metodologia voltada às experiências, por exemplo, é possível medir o resultado já durante as aulas e não apenas esperar para avaliar o desempenho por meio de uma prova posteriormente. A questão da gestão administrativa. Estabelecer o cuidado e a manutenção da estrutura da escola que garantam seu funcionamento, o que inclui recursos físicos, materiais e financeiros. Dentre estes processos se encontram desde o cuidado à manutenção patrimonial até as rotinas da secretaria. Basicamente, se tratam em manter um ambiente organizado por meio das diretrizes que não atrapalhem, mas muito pelo contrário, permitam a fluidez e a otimização da gestão pedagógica. Por isso, a importância de manter o ambiente limpo, todos os materiais disponíveis e as tecnologias da informação adequada que permitam melhorar o trabalho de todos no dia a dia. Para escolas conservadoras, a gestão administrativa é suficiente. Porém, os recursos são apenas o cenário. A gestão adequada, ela insere os alunos no centro de interesse e usa dos recursos para atender o objetivo central da educação. Na questão da gestão financeira, ela organiza o orçamento da instituição, se responsabilizando em distribuir de uma forma ordenada a verba para os diferentes setores da escola. Cuida de toda a parte financeira da instituição, no caso, cálculos de custo, fluxo de caixa, definição de orçamento, entre outras atividades. A gestão financeira, por sua vez, ela cuida do orçamento da instituição, observando atentamente os gastos, as oportunidades de melhorias e analisando recursos e investimentos. Entre os benefícios obtidos, um sistema financeiro bem organizado, ela permite tomadas de decisões mais ágeis e garante que as demais áreas funcionem corretamente, sem surpresas.
Assim, o planejamento financeiro ele é fundamental para as estratégias educacional de sucesso e de um uso correto dos recursos. Quando bem realizada, a gestão financeira de uma instituição ela possibilita o controle das contas a pagar e a receber e da inadimplência dos alunos, evitando situações mais graves. Isso na questão das escolas particulares, né? Das privadas. Assim sendo, a gestão financeira ela deve andar em sintonia com a gestão administrativa e o plano pedagógico, proporcionando uma situação confortável para a instituição de ensino. No caso, a questão financeira em escolas públicas, ela só não tem a questão das mensalidades, né, da inadimplência do aluno, porém, ela tem que ter também essa organização, né, para poder manter a viabilidade da escola para materiais, para recursos, né, pedagógicos em dia, né, neste caso. Seguimos para a gestão de pessoas. A organização do pessoal, ou seja, de toda a comunidade que faz parte do ambiente escolar, como alunos, professores, funcionários, responsáveis e comunidade em geral, a principal missão da gestão de recursos humanos é garantir que todos eles mantenham a satisfação e, consequentemente, o rendimento das suas atividades. Os direitos, deveres e atribuições de todas as pessoas que compõem a instituição, ela deve ser baseada no regimento escolar, né? Para que a escola funcione harmoniosamente diante de todos esses pilares, como uma orquestra sinfônica, né? É preciso considerar toda a comunidade escolar, ou seja, todas as pessoas, direta e indiretamente, elas acabam sendo envolvidas, né, para que tenha uma boa gestão. A gestão de recursos humanos, ela inclui especialmente alunos, professores, coordenadores, funcionários, fornecedores e pais. Em geral, todos aqueles que podem afetar de alguma forma o objetivo estabelecido. Um outro ponto é que, apesar dos gestores precisar desenvolver a visão de um processo completo, será preciso dividir os papéis de atuação, mas mais próximos de cada função, entre gestores, coordenadores e professores. Diante das pessoas, é preciso se lembrar do papel de liderança, que enganja e estimula a todos dentro de um mesmo ideal, mas estipulando os papéis e as funções de cada um. Os líderes são capazes de manter o respeito e entrosamento que favorece o trabalho em equipe, sempre incentivando e orientando para extrair sempre o melhor das pessoas. Gestão da comunicação. A comunicação ela está ligada diretamente à gestão dos recursos humanos. Diz respeito à troca de transmissão e recepção da mensagem por pessoas. Por mais intangível que pareça, é por meio de uma boa comunicação que muitos problemas são evitados e minimizados. Se achar melhor, pode também organizar entre interna e externa. Entre algumas métricas que garantem a qualidade dessa gestão no ambiente escolar estão garantir que o professor esteja alinhado e enganjado com as propostas da escola, assim como os alunos focados no aprendizado e os pais conscientes de uma importância no estudo dos filhos. Apesar de vários meios, é importante garantir que as informações elas passem recebidas e compreendidas pela outra ponta. Da mesma forma, saber ouvir e considerar as opiniões e possíveis respostas que surgirão a partir daí. Na prática, as escolas podem se comunicar com a comunidade escolar através de murais, aplicativos, e-mail, reunião,
E, por exemplo, quanto mais objetiva e generalizada a informação, maior é a chance de usar um método impessoal como de um aplicativo. Já o feedback comportamental sobre o aluno e seus pais, ou mesmo uma orientação voltada ao funcionário, ela deve ser feita com maior cautela e, de preferência, pessoalmente. A gestão em tempo e eficiência dos processos. O tempo, ele é um grande recurso que precisa ser considerado para ele estabelecer prioridades e garantir o foco nos cumprimentos das tarefas. De acordo com as pesquisas, os gestores escolares, eles passam a maior parte do tempo imersos em tarefas operacionais, enquanto apagam incêndios cotidianos, já que o planejamento a médio e longo prazo acabam sendo deixados para segundo plano, mesmo sabendo que este deveria ser o foco principal para os gestores. Dessa forma, estabelecer uma lista de prioridades, as funções elas são bem delineadas entre os colaboradores e ainda também desenhar processos assim como uma maneira de automatizar no dia a dia, fazendo parte de uma gestão de tempo mais eficiente. Isso será um exercício constante em favor ao aumento da produtividade, garantindo assim uma maior visibilidade do desafio, né, e dos potenciais. A questão de gerenciar uma equipe, ela consiste basicamente em delegar e monitorar as tarefas de cada membro. Assim, ela é possível garantir que os resultados previamente estabelecidos sejam alcançados. Cabe ao gestor motivar e engajar a sua equipe, promovendo um alinhamento entre os colaboradores e objetivos da empresa, como um instituto para aumentar a produtividade. Aqui algumas coisas que isso vão ajudar muito na questão da colaboração, né, da equipe num todo, assim. Vou citar algumas questões aqui que vão ajudar nesse desempenho, né, para o gestor, para a sua equipe. Seja sempre transparente, sabe? O ambiente de trabalho baseado na transparência, ele tende a se tornar as equipes ainda mais responsáveis e acabam deixando os membros, né, a equipe mais feliz e criativa. Ambientes transparentes, ela ajuda no desenvolver um sentimento de respeito mútuo entre os membros, né, e da equipe e os líderes, né. A questão de fornecer feedbacks, né. O feedback ele não é apenas um exemplo de boa prática em gestão de equipe. Ela é também uma ferramenta extremamente valiosa dentro das organizações. Passar para a sua equipe o quanto ela está sendo eficiente, o quanto ela está sendo dinâmica e o quanto ela está sendo produtiva, ou passar a informação do que ela deveria fazer para melhorar, né? Isso tudo ajuda para deixar mais eficiente o trabalho dentro da comunidade escolar. Outra questão é incentive a colaboração. Inevitavelmente, os membros da sua equipe, ela ficará mais feliz se puder se dar bem um com os outros, né? Todos comum, né? Numa situação para o bem-estar de todos ali e manter a equipe em harmonia, né? Como um bônus adicional, ele também pode ter um desempenho melhor
com esse incentivo, fazendo com que ele fique mais motivado, né, a desenvolver um melhor trabalho. Definir expectativas realistas. Como um gestor de uma equipe, também é responsável por guiar seus colaboradores e direcionar as metas a serem estabelecidas, né? Então, sempre manter uma meta a ser seguida para que consiga o sucesso esperado. Encontrar motivadores reais. Por falar em impulso motivacional, um exemplo de boas práticas em gestão é saber encontrar o que realmente motiva os colaboradores, né? É sempre bom ter o diálogo, saber, entender, conhecer os colaboradores para poder ter um vínculo de trabalho melhor que faça com que ele desempenhe o seu trabalho maior. Tudo isso ela é globalizado, né? Tudo ela precisa estar ligada para que tudo seja, para que esse trabalho seja desenvolvido da melhor forma, né? Ele precisa também, toda a equipe precisa de um bom exemplo. Um gestor precisa passar, um líder deve servir de modelo para os seus liderados. Ser proativo, mostrar entusiasmo, ter ética no ambiente de trabalho. Todas essas e outras características são observadas pelos colaboradores, né? Então, sempre manter uma questão aberta com os colaboradores, porém também manter uma ética em um nível que ele possa saber, né, que pode contar com a gestão, com o líder, mas também poder saber que ele está seguindo uma pessoa que está fazendo o melhor para a equipe, né? Isso ajuda muito. Manter sempre a porta aberta, né? Evitar ser o último a saber dos problemas, com qualquer situação, desde problemas com o projeto ou entre os membros, com todos da equipe, né? Se tornar acessível a todos os colaboradores, a sua equipe, para que todo mundo fique em harmonia com o projeto. Então, após conhecer um pouco sobre a gestão, o que seria a gestão, nós vamos entrar no assunto da questão da gestão escolar com relação aos conflitos com a pandemia, né? Em tempos de pandemia, o que mudou, as questões que foram adaptadas, né, para essa situação. Vivenciamos um ano atípico. O ano de 2020, ele já se tornou histórico devido à pandemia e surpreendeu a todos. Covid-19 fez profissionais de todas as áreas se reinventarem e não seria diferente com a gestão educacional. Até os professores mais resistentes ao ensino à distância, EAD, tiveram que se acostumar e se adaptar com a nova realidade. Mas como gerir tudo isso? Como fazer com que os alunos tenham um resultado satisfatório com o ensino remoto? Como fazer com que os professores se mantenham vibrantes em uma atuação docente? Ou ainda, mais importante, como manter o professor e o aluno mentalmente saudáveis e motivados com esse cenário sombrio da pandemia? Realmente, são muitas perguntas que vão surgindo ao longo desse desafio, né? Essa pesquisa, ela pretende demonstrar, né, esse projeto pretende mostrar que, apesar de não ser tão simples, a gestão à distância ela não é uma missão impossível ou um bicho de 7 cabeças. Por óbvio, é muito mais fácil lidar com adultos que já têm em mente a moldada assim do que com a criança que está em formação e precisa daquela atenção especial, né?
Foi então que surgiu a necessidade de questionar como fazer para conseguir potencializar a gestão escolar frente à pandemia do Covid-19. Sabe-se que a educação à distância já é uma realidade antiga, mas até o mais cético já notaram que isso e ela se fez extremamente presente no período da pandemia para preservar a saúde profissional dos profissionais, docentes e dos alunos. Por ora, queremos destacar também que a busca por superar estes limites analíticos nos fez questionar como os estados, principalmente os estados brasileiros, podem contribuir à realidade inerente à pandemia com base nesses dados. Essa nova realidade, ela teve um impacto na rotina dos professores, dos alunos, familiares, profissionais das instituições. Além disso, o gestor precisou lidar com novas responsabilidades, como a transposição das aulas presencial para o ensino à distância, a preparação dos docentes para o uso de novas ferramentas tecnológicas e manter uma comunicação adequada com os seus alunos e seus familiares. Além disso, o sistema de gestão escolar ele deve valorizar a atuação de educadores com a responsabilidade de formar cidadãos críticos sobre a realidade, que tenham opinião e integridade. Também devem ajudar o jovem a desenvolver as suas competências e habilidades, sejam elas naturais ou aprendidas ao longo do tempo. Assim como os principais desafios da gestão escolar em tempos de pandemia, que vamos ver e entender seu desenvolvimento nesse processo. Essas questões tornam-se essenciais que consideramos que neste contexto a gestão também ela estará administrando as angústias e os receios dos docentes, que transformaram as suas salas de aulas de presencial para virtual. Convivem com o desespero do despreparo para utilizar os recursos tecnológicos. Os docentes passaram a conviver com a insegurança do desenvolvimento de uma proposta metodológica virtual e diferenciada, que atenda aos objetivos expressos no plano de ensino e no projeto pedagógico da escola, e ao mesmo tempo aos interesses e necessidades dos alunos. Outra questão desafiadora a ser repensada pelos gestores escolares, além do imediatismo da transmissão do trabalho escolar de presencial para virtual, sem uma preparação, né, reside na convivência também com constante expectativa do retorno ao convívio social e pela adaptação da escola a esse novo normal escolar. Para isso, várias ações já começaram a ser pensadas, tanto para a educação básica quanto para a educação superior, tanto para instituições públicas como para instituições privadas também. Como pode ser constatado, desafios pedagógicos e administrativos não faltam para gestor escolar. Dessa forma, ele necessita desenvolver novas competências que advindas de novas interações e novos conhecimentos que permitam uma configuração interna para um pensar inovador, o que possibilite a sua participação no desenvolvimento de ações essenciais para esse novo presente da gestão escolar. Essas inovações perpassam inicialmente pela conscientização do docente,
para que, apesar das dificuldades e diversidades pessoais, exista também a necessidade da proposição das atividades criativas e diferenciadas, que incentive a autonomia no processo de aprendizado, a pesquisa, o debate, a socialização, os momentos individuais e coletivos que favoreçam a construção do conhecimento do estudante com qualidade. Ao focarmos na importância da readequação para as novas necessidades educacionais, não podemos também ignorar as dificuldades da gestão em sala de aula. Por um lado, ela perpassa como a gente já destacou, pela necessidade de constante reflexão da prática e das mudanças metodológicas por parte de um próprio docente, né? E por outro lado, por parte também dos estudantes. A questão dos desafios da gestão escolar com essa nova educação, né? O engajamento dos alunos das aulas. É muito importante oferecer novas formas de aprendizagem. É essencial para captar a atenção desses alunos e usar a tecnologia. Pode ser uma ferramenta a favor do educando e do educador. Pois eles conseguem atingir uma atenção e o interesse desse aluno, ao mesmo tempo que eles estimulam o aprendizado de uma forma mais super engajadora, né? É importante que a escola tenha uma postura mais atenta ao uso da tecnologia. Afinal, os avanços tecnológicos não só estão presentes no nosso dia a dia, como também eles fazem parte de uma rotina desse aluno. Uma outra opção é o uso de metodologias ativas, que propõem o protagonismo do estudante no processo de aprendizado, guiando pelo professor, né? Assim, fica mais fácil e é possível trabalhar com os alunos o desenvolvimento dessas novas habilidades e das competências. Adequar a escola de acordo com a BNCC. A Base Nacional Comum Curricular ela é um documento que determina competências, habilidades e aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver durante cada etapa da educação básica, independentemente das escolas que frequentam e do estado onde vive. Outra coisa muito importante é ter os pais e responsáveis próximos à escola. As novas demandas educacionais do século XXI, elas entendem que o processo de ensino e aprendizagem, ela não é só responsabilidade exclusiva da escola. Ela exige que os pais e responsáveis sejam participativos durante todo este processo. Dessa forma, as escolas elas precisam estar preparadas para uma demanda e mostrar que se preocupam de verdade com o desenvolvimento dos seus alunos e pensar em estratégias para fazer com que esses pais eles estejam cada vez mais presentes na rotina estudantil. Outra coisa muito importante na questão durante essa mudança, né, educacional é diminuir a taxa de abandono e de evasão escolar. O abandono e a evasão escolar, elas são temas frequentes na educação e grande desafio da gestão escolar, principalmente nesses últimos anos, em que o mundo passou por essa transformação da pandemia. São muitas as questões que elas podem levar um estudante a deixar a escola, como a dificuldade de aprendizado, a falta de identificação com os valores da instituição e problemas financeiros. A questão de tecnologia na educação. No contexto atual, é impensável fazer algum tipo de tarefa sem o auxílio da tecnologia. Aquelas pilhas de caderno, elas foram substituídas pelos computadores.
As provas elas são elaboradas com auxílio de softwares educacionais e de ferramentas online. Usar ou não as novas tecnologias para auxiliar o ensino e a aprendizagem já deixou de ser uma das grandes questões nessa discussão. Afinal, a tecnologia ela já faz parte da vida do aluno dentro e fora da sala de aula. Então, aplicar em benefício da educação é um caminho certo para aumentar o dinamismo e a satisfação com as aulas. Vejo que a escola, algumas questões que a escola pode acabar ganhando ao investir na modernização do sistema escolar na sala de aula. Aprimoramento da qualidade de ensino, com o auxílio da tecnologia, nós podemos proporcionar os novos caminhos e metodologias para aprendizado com alguns softwares que tornam a experiência do aluno na escola um pouco mais rica. As aulas inovadoras e mais atraentes. Assim faz com que ninguém queira perder tempo aprendendo algo que não vai ajudar de alguma forma na sua carreira profissional, e a tecnologia ela ajuda a ampliar, né, as possibilidades para que o aluno aprenda mais e se sinta mais motivado, diminuindo também a questão da evasão escolar. Redução do número de reprovações. A tecnologia ela contribui para uma educação personalizada, que auxilia os alunos com as suas dificuldades, deixando mais satisfeito com alguns resultados. O aumento da integração e do diálogo. Isso incentiva e cria uma relação de confiança entre a gestão escolar e os alunos, fortalecendo o vínculo deles com a instituição. A questão que nem falamos anteriormente, a diminuição da evasão escolar. Ele acaba sendo um pesadelo de qualquer gestor na escola. Com alunos mais satisfeitos, é possível aumentar a taxa de retenção e reduzir a evasão escolar, além de conseguir mais fontes de captação para que o aluno se envolva mais na tecnologia. Formas de motivar e orientar o corpo docente. Os professores eles são peças fundamentais na educação de qualquer escola. Por isso, para superar todos esses desafios da gestão escolar, ele é necessário que estejam sempre motivados. Para que isso aconteça, tem alguns tópicos que são bem importantes a ser colocados em pauta, que é a criação de um plano de carreira, salários justos e condizentes com o cargo, suporte material e psicológico para os professores, incentivo à capacitação contínua, melhorias na infraestrutura da escola, melhorias na sala dos professores, criação de um canal de escuta para atender às demandas e ajudar a resolver os problemas em sala de aula. A questão de manter o fluxo financeiro saudável. Um dos mais desafiadores na questão da gestão escolar é manter as finanças das instituições em dia, né? Então, parte destes problemas se dá pela inadimplência na questão das escolas privadas. Muitas vezes também a consequência do descuido das contas, né? A falta de um planejamento financeiro. Quando essa prática ela é feita corretamente, proporciona uma autonomia e a capacidade de investimentos para a escola, estabelecendo diversos outros benefícios, como mais lucratividade, segurança financeira, salários e contas pagos em dia, maior poder de negociação e aquisição de equipamentos e ampliação na estrutura do ensino. Alguns gargalos na rotina escolar. Para que tudo funcione muito bem, é necessário que cada rotina do trabalho, cada setor estejam alinhados e o mais integrados possível.
Porém, alguns dos gargalos no processo da escola impedem que isso aconteça, dificultando a agilidade e o sucesso da instituição. Foi feita uma pesquisa, uma entrevista com uma gestora, uma diretora da escola, no qual aqui ela vai ficar anônima, né? Então, eu fiz esse questionamento com ela a respeito da situação da escola durante a pandemia, né? Então, aqui consta as perguntas que eu fiz e a resposta dela em se tratar sobre a gestão escolar durante essa situação, esse momento em que as escolas estão passando durante a pandemia. Então, a primeira pergunta para ela foi: como fazer a gestão de uma escola sem alunos fechada por conta da pandemia? Na prática, a resposta dela foi: na prática e com a pandemia, a gestão escolar ficou muito mais complexa. Um fator importante na gestão da escola com a pandemia é a comunicação e a informação, imprescindíveis para viabilizar o contato com todos os colaboradores, alunos e familiares. Para organizar e rearranjos para as atividades pedagógicas de forma remota, levando em consideração as novas formas para manter a parte pedagógica em funcionamento. Então, foi necessário buscar novas maneiras de gerir a escola de forma remota e manter o contato efetivo com os alunos, professores e demais serviços da escola. A gestão escolar ela assumiu uma complexa responsabilidade no processo de organização, liderança e acompanhamento. Segunda pergunta: quais são os impactos na gestão escolar no período do isolamento social? Sobre isso, podemos entender que a maior necessidade foi acompanhar o lado emocional dos colaboradores. Houve a necessidade de investimentos em formação continuada, palestras com o cunho de socioemocional e também sobre a utilização de recursos tecnológicos. Terceira pergunta: quais as medidas a escola desenvolveu para atender os alunos? As aulas elas foram ministradas através do Classroom e por Meeting. Quarta pergunta: como foi ou será planejar o retorno às aulas? A maior dificuldade encontrada para o retorno às aulas foi alinhar os recursos tecnológicos, comprar os equipamentos, com as aulas presenciais e o risco de infecção por parte dos integrantes da comunidade educativa. Assim, neste novo cenário instaurado para a educação, novas atribuições somaram-se a tantas outras já exercidas pela gestão. Quinta, como será a gestão escolar após a pandemia e o que mudará? Com certeza tivemos muitos desafios, mas também muita aprendizagem. Há processo que não irá retroceder. Próxima pergunta: quais ações poderão ser desenvolvidas no âmbito da gestão para minimizar o prejuízo pedagógico em razão à pandemia? Os desafios são complexos e intensos. Será importante traçar objetivos pedagógicos de modo que se garanta recuperar o prejuízo na aprendizagem. Então, após esse questionário, seguimos. Foram estruturados saberes sobre provocações na saúde mental e intervenções psicológicas frente à pandemia num novo coronavírus. Em suma, compreende-se que a psicologia pode oferecer
contribuições muito importantes nos desafios da gestão escolar com relação aos pontos negativos devido à Covid-19, que vem sendo considerada a maior emergência de saúde pública que a comunidade internacional enfrenta em décadas. Essas contribuições elas envolvem realização de intervenção psicológica durante a vigência da pandemia para minimizar implicações negativas e promover a saúde mental, bem como em momentos posteriores, quando as pessoas precisarem se readaptar a lidar com as perdas e as transformações. Em um segundo momento dessa pesquisa, nós podemos perceber o quanto essa pandemia foi danosa para a educação brasileira, pois boa parte da população ela é muito carente e não dispõe de recursos necessários para ter a qualidade de ensino a partir da sua residência, próximo à sua residência, né? E acabou isso causando uma profunda tristeza, tanto para os pais dos alunos, quanto para os professores, né? E os alunos mesmo também. Esse trabalho ele acaba defendendo um método inovador, né? Que consiste em desenvolver os trabalhos pedagógicos com uma energia e disposição, de tal forma que essa energia seja transmitida ao aluno e que ele possa entender a real necessidade do estudo e que se mantenha motivado, mesmo nesse período tão triste da pandemia. Podemos concluir que, por mais triste e difícil que tenha sido este período, os docentes não desistiram da sua missão. O país deve continuar avançando de forma vibrante e com total respeito aos que sofreram perdas, mas pensando sempre nas nossas crianças, pois ela é o alimento do Brasil do amanhã. Elas é o que representa o nosso futuro. As crianças são e sempre serão a maior prioridade da nação brasileira. O fato é que a pandemia, muitas coisas, ela mudou com isso, né? Os desafios foram impostos a todos os profissionais e entender como cada um está alinhado com essas novas demandas é principalmente extremamente importante do ponto de vista da produtividade e também do ponto de vista da saúde mental de cada colaborador. Além desse cuidado com as pessoas, todas as instituições de ensino, como a prática de ensino remoto, foram postas a xeque, né? E por isso revisitar o propósito institucional, justamente com esses colaboradores, ele se faz sempre necessário, sempre muito importante estar atualizado. A modernidade e a demanda da atualização no processo educacional chegou de forma urgente e impositiva e estará desatualizada qualquer instituição que não repensar e não revisitar seus propósitos, projetos e planejamentos, alerta uma gestora pedagógica. É muito importante estar sempre atualizado, sempre se mantendo no foco, né, para que não perca o propósito que a instituição se mantenha sempre acima do que é solicitado, né? É importante também ressaltar que a gestão escolar precisa ser eficiente no sentido de entender e fazer com que os processos já existentes eles consigam ter continuidade, mesmo com o distanciamento. Agora, no momento em que o ensino híbrido ganha forma e é preciso treinar a equipe de forma efetiva, mostrando que é possível mudar o escape de processos diante as adversidades, mas sem perder o objetivo pedagógico que foi traçado.
As ações de uma escola, elas sempre incentivam pautadas e articuladas em 4 áreas, como nós falamos inicialmente: a pedagógica, administrativa, financeira e os recursos humanos. E nada disso deve ser deixado de lado, né? Porém, a pandemia nos mostrou que um dos maiores desafios da gestão escolar da atualidade é reconhecer que a educação ela vive em constante metamorfose e que as tecnologias elas se transformam e acabam se tornando parte de um processo, incrementando o desenvolvimento do ensino-aprendizagem. As mudanças de comportamento da sociedade e os velhos desafios da rotina administrativa escolar exigem novas posturas de gerenciamento, com uma gestão democrática, o que inclui uma escuta ativa e adoção de processos que envolvam pessoas. O elo entre todos esses segmentos está no gestor, que é o responsável por fazer a articulação, traçar as metas, ouvir as demandas, identificar os pontos fracos e fortes e dar as condições necessárias para que os objetivos sejam alcançados. E desse gestor, a missão dele é conhecer cada uma dessas áreas, ainda não descuidar dos problemas que já fazem parte da rotina administrativa da instituição, deixando a escola ainda mais próxima da comunidade escolar, assim como um todo. E por isso que hoje, quando o mundo enfrenta uma pandemia que exigiu o isolamento social, ficou ainda mais claro que, assim como em qualquer cargo de gerenciamento, gerir uma escola ela não significa apenas monitoramento das ações e de um número dentro de uma sala de aula. É preciso entender de perto os processos, as pessoas e as transformações pelas quais o negócio está passando. A influência do gestor nas aprendizagens de todas na escola, observa-se que o gestor escolar, no desenvolvimento da sua função, deve favorecer no ambiente escolar condições onde exista harmonia e prática de ensino, em que promova a aprendizagem para os alunos. É preciso acionar todos os conhecimentos e habilidades, além de manter a persistência para despertar o interesse e a vontade de todos. Para isso, faz necessário construir uma gestão da educação que perpasse democraticamente todos os espaços escolares e criar uma educação que é simultaneamente disciplinada e amorosa. A responsabilidade das pessoas encarregadas pela gestão educacional deverá ser a de liderar, coordenar e gerenciar os esforços de forma a se construir um ambiente no qual a criatividade, a busca de novas experiências, o trabalho em equipe e a predisposição em estar sempre aprendendo e acompanhamento tranquilo das mudanças, sejam elas com uma constante. Assim, consideramos o gestor um educador por excelência, que saiba conciliar a consciência técnica com a clareza política, na condução do conteúdo educativo e das exigências burocráticas, administrativas. Ora ele é administrador, ora ele é educador, devendo saber desempenhar todos os papéis na busca de proporcionar um ambiente que de fato ofereça uma educação de qualidade para os alunos. O trabalho de um gestor de escola, ele é pleno de encontros e desencontros, conflitos, desafios e realizações. Este estudo teve como proposta apresentar o papel da gestão escolar em tempos de pandemia, quando as aulas remotas foram a opção viável escolhida para que os trabalhos pedagógicos não fossem totalmente interrompidos. Desse modo, o cenário global e a pandemia
O estudo teve como base a visão de como a pandemia ocasionada pelo novo coronavírus está associada a uma percepção social e política por conta dos processos da globalização. O papel da gestão escolar durante o ensino remoto teve como foco a reflexão de como, no momento de grandes intempéries, os gestores, além de dar conta de todas as demandas relacionadas à administração pedagógica e à organização escolar, precisam agir com a sensibilidade que o momento de isolamento social, pandemia e suas consequências exige. Assim, esse estudo propôs uma reflexão inicial sobre o papel da escola quando a sociedade global vivencia momentos críticos como esse da pandemia. A ideia foi contribuir para a discussão sobre como a gestão escolar tem uma função social e pedagógica importante ao possibilitar que os estudantes e professores não se sintam totalmente isolados e permeados pela incerteza. Os gestores das escolas públicas, especialmente, devem ter um compromisso cada vez mais firme com a educação, promovendo um diálogo aberto, respeitoso e com responsabilidade para que todos que fazem parte do corpo escolar acreditem no poder transformador da educação, principalmente nos momentos de grandes mudanças e crises globais. E por fim, então, finalizo essa apresentação, este vídeo, e agradecendo a todos que assistiram.